Olá, meus alunos do sétimo ano, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Vamos para mais um assunto importantíssimo sobre essa virada da Idade Média para a Idade Moderna. Então vamos de mais uma história com slide sobre a formação das monarquias nacionais. Então nós vamos aprender hoje como se formou os primeiros países que nós conhecemos hoje. Então vamos lá. Primeiros estados nacionais. A organização política dos reinos consolidou o resultado de um longo processo que começou com o nascimento das monarquias e a centralização do poder na figura do rei. Se você lembrar, lá na Idade Média, por muitos séculos, os senhores feudais acabavam tendo mais poder do que os reis, devido ali à sua centralização em volta de si mesmo, simbolicamente representado pelos castelos, em que tudo respirava e obedecia às ordens dos senhores feudais. Os reis medievais, sem o apoio e a fidelidade dos senhores feudais, eles não teriam sucesso, por exemplo, contra reinos inimigos. O que acontece é que nesse período da Idade Moderna, esses reis acabam centralizando o poder de volta em suas mãos e acabando com séculos de dominação dos senhores feudais. Esses estados monárquicos fortaleceram seu poder, criaram seus próprios exércitos e consolidaram a administração do reino. Era muito comum que os senhores feudais cedessem os seus soldados para a formação de um exército quando houvesse guerra contra outros reinos. Dessa vez, uma das características das monarquias modernas é um exército nacional, um exército fiel ao rei e não a nobres. Assim conseguiram se garantir e expandir suas fronteiras por meio de guerras, alianças ou casamentos, e vamos ver cada uma dessas. À medida que cada reino procurava delimitar seu território, os conflitos entre eles eram cada vez mais frequentes. Para alcançar esse objetivo, evitando guerras quando possível, os reis e os príncipes nomeavam embaixadores responsáveis pela manutenção das relações diplomáticas. Até porque, gente, você declarar guerra a um outro reino custa muito caro. Então, às vezes, era melhor usar da diplomacia e da aliança do que entrar num conflito onde o tesouro nacional vai ser perdido ali. Se o reino ganhasse a guerra, isso poderia levar a um pouco mais de enriquecimento, mas caso perdesse, seria um desastre para os cofres e até a liberdade, já que muitos reinos vencidos eram anexados aos reinos vencedores. Buscava-se também obter territórios por meio de alianças matrimoniais entre descendentes reais, ou seja, reis acabavam dando seus filhos e filhas para casamentos arranjados com descendentes de outros reis em outros reinos. Então, isso aconteceu aqui, vamos dar um pulo histórico, mas aconteceu aqui com o Dom Pedro I, nosso primeiro imperador, que, sendo português, casou-se com uma princesa austríaca chamada Leopoldina. Inclusive, o casamento foi feito sem a presença do noivo. Só para você ver como era importante essas alianças matrimoniais.
Os casamentos eram formas pacíficas de expansão territorial, menos dispendiosos, ou seja, menos caro, do que as guerras e mais seguros. Os estados serviam para proteger a propriedade privada e os privilégios da nobreza feudal e manter os camponeses sob controle. Quando se fala, toda vez quando você escutar a palavra estados, estamos falando dos reinos que foram se constituindo. Então, os reinos tinham obrigações importantes para manter, por exemplo, a fidelidade da nobreza, você garante os seus privilégios, mas também você precisa de produção agrícola, abastecimento de produtos importantes de artesanato e também de produtos advindos de matéria-prima, e tudo isso era feito pelos camponeses e artesãos. Então, os reis eles tinham uma grande responsabilidade em suas mãos. Mas as novas instituições políticas também se beneficiaram, como os grupos de burgueses dedicados ao comércio e às manufaturas. Então, às vezes, os reis eles davam autorização a grandes comerciantes de explorar certas riquezas, e em troca esses comerciantes pagavam impostos específicos pela exploração, já que o rei não tinha dinheiro suficiente às vezes para explorar regiões bem distantes, então ele acabava cedendo essa autorização a grandes comerciantes em troca aí de impostos específicos. A organização de um sistema fiscal, ou seja, de coleta de impostos geral, serviu para integrar a sociedade e o território dos novos estados. Então, uma organização nacional de cobrança de impostos acabou favorecendo aí uma ideia de nacionalidade, de nação, de pertencimento a um país. Então, as regiões que compunham o reino, elas tinham a obrigação de pagar os impostos reais, os impostos nacionais, e em troca teriam benefícios assegurados, pelo menos na teoria. Foram estabelecidos impostos regulares e obrigatórios, que deveriam ser pagos por todos os habitantes do reino. Então observe que essas novas instituições, essas novas organizações, sempre está pautado na ideia de nação, na ideia de nacionalidade, de reino. Porque se eu sou do reino A, eu preciso pagar os impostos do reino A. Eu não preciso pagar impostos do reino B, porque eu não tenho obrigações nacionais com o reino B. Eu tenho obrigações com o reino onde eu vivo, onde eu nasci. Assim, as principais características das monarquias nacionais eram: definição de um idioma nacional único. Então, mesmo que um reino seja composto por várias regiões, em que essas regiões elas falam dialetos regionais, deveria ser imposto a essas regiões, um idioma nacional, que é o idioma do centro, o idioma da capital. Organização de um sistema burocrático, ou seja, de funcionários públicos que trabalham para o rei, marcando o surgimento de impostos cobrados pelo rei para despesas públicas, e isso você inclui guerras, melhorias nos centros urbanos, pagamentos de salários desses burocratas, como também dos soldados e dos oficiais do exército, dentre outras despesas. Formação de uma burocracia administrativa com funcionários que tinham a função de cuidar da administração pública, até porque o rei, que está na capital do reino, ele não tem como estar
em vários lugares ao mesmo tempo. Então, para isso, o rei ele contrata funcionários públicos fiéis a ele para ajudá-lo a administrar essas províncias que estão distantes dele. Elaboração de uma legislação única. Legislação é um conjunto de leis. Então, era comum que cada província, cada região tivesse uma regra legal, leis próprias para o julgamento de sentenças. Porém, com o surgimento dessas monarquias nacionais modernas, além dessa ideia de burocracia, de idioma nacional, dentre outros, também vai haver as leis nacionais, que devem ser respeitadas. Organização de um exército nacional, como eu falei, para defender as fronteiras que definiam o território, garantir a ordem pública na sociedade e proteger os direitos e deveres dos cidadãos. Os primeiros estados modernos. O primeiro estado moderno foi Portugal. O nome Portugal vem de Portus Cale, nome dado pelos romanos à antiga cidade do Porto, muito famosa em Portugal até os dias de hoje. Toda a Península Ibérica, e toda vez quando vocês ouvirem falar nas palavras Península Ibérica, está se falando sobre a região onde hoje estão os países de Portugal e Espanha. Então toda a Península Ibérica, desde o século III, esteve ocupada pelos árabes. Até o século XI, parte do atual território português ainda estava dominado pelos árabes, expulsos após mais de um século de lutas no processo de reconquista da Península Ibérica, ou seja, a expulsão dos árabes do território português e espanhol. A reconquista teve início no século XIII, com portugueses e espanhóis avançando sobre o território árabe, formando ali reinos e vice-reinos. Então, essa reconquista ela é um momento histórico muito importante para Portugal. Somente a partir de 1143, com a consolidação da monarquia, Portugal conseguiu sua unificação, tendo como primeiro rei Dom Afonso Henriques, que é esse que está na imagem. Então, a reconquista é a guerra dos portugueses contra os árabes. Quando os portugueses conseguem expulsar os árabes de seu território, fica a cargo do Dom Afonso Henriques, o primeiro rei, a unificar as províncias portuguesas em um só reino. No entanto, o rei de Portugal ainda teria de se preocupar com as investidas do rei de Leão e Castela, que eram reinos que formavam o que hoje chamamos de Espanha, ou parte dela. Afonso VII, então, o rei de Leão e Castela, Afonso VII, ele estava ali com pretensões de invadir o território português. Até que em 1143, na Conferência de Zamora, reconheceu Dom Afonso Henriques como um legítimo rei de Portugal. Então observem no mapa como estava dividido a Península Ibérica nesse período da reconquista portuguesa. Então está ali Portugal com suas províncias unificadas, e a Espanha era composta por 5 reinos: Leão, Castela, Granada, Navarra e Aragão. Em 1297, pelas mãos de Dom Dinis, Portugal estabeleceu suas fronteiras definitivas com o Tratado de Alcanízes.
limites que perduram até hoje e que fazem desse país o estado mais antigo da Europa. Lembrando que estado moderno. Assim, Portugal, durante o século XII, foi o primeiro estado nacional europeu quando a maioria da Europa ainda estava sob o poder de reis absolutistas ainda na sua característica medieval. Vamos para a Espanha. Então você viu lá como ficou o território português, mas olha como era a Península Ibérica no ano 1000. Então essa parte verde era uma região controlada pelos árabes. Então lá em cima você vê o reino de Leão, o reino de Castela, o reino de Navarra e o reino de Aragão, que eram reinos católicos. No ano de 1096 surge o condado portucalense, ou seja, o condado da cidade do Porto, e aí os reinos católicos eles começam a avançar contra os árabes. Em 1157 você tem a formação de Portugal, unindo o Porto, a cidade do Porto lá no norte, e Lisboa mais ao sul. Mas ainda a região controlada pelos árabes era muito grande na Península Ibérica. Mas vamos lá para a Espanha. Como Portugal, a Espanha só conseguiu sua centralização política após os cristãos reconquistarem a região dos árabes. Os reinos de Castela, Leão e Aragão unificaram-se com o casamento de Fernando, olha que nome lindo, de Aragão e Isabel de Castela e Leão. Então, graças a um casamento, se uniu em um só 3 pequenos reinos, e essa unificação ajudou na luta contra os árabes. Dessa união, em 1492, fundou-se a monarquia espanhola. Então, a Espanha é o segundo estado moderno da Europa. A Reconquista permitiu aos portugueses e espanhóis recuperarem os territórios da Península Ibérica que estavam sob domínio árabe. O último território reconquistado foi o de Granada, em 1492. A vitória cristã serviu nesse momento para confirmar a legitimidade da monarquia espanhola, que estava atrelada à Igreja Católica. Então, além de ser uma guerra, a Guerra de Reconquista, ser uma guerra por território, por legitimidade política, mas também foi uma guerra religiosa entre católicos e muçulmanos. Então, olha como ficou. Em 1249, Portugal, os portugueses já tinham expulsado os árabes completamente de seu território, e o reino espanhol ainda contava com um foco de presença muçulmana lá no sul, que eles vão expulsar em 1492, quando forma-se o Reino Espanhol. A Reconquista também foi um dos fatores que permitiram a expansão comercial e marítima de Portugal e Espanha, pois foi durante o reinado dos reis católicos Felipe e Isabel que Colombo recebeu o investimento necessário para fazer sua viagem pelo Oceano Atlântico em direção às Américas. Então, olha como o surgimento desses dois países foi importante para as grandes navegações. Enquanto os outros povos da Europa ainda estavam ali esfacelada em pequenos reinos medievais, Portugal e Espanha já eram monarquias nacionais modernas. Vamos para a França.
No século XIII, durante o governo do rei Luís IX, o poder real foi ampliado com a criação de instituições jurídicas e nacionais que a gente já citou no começo dessa videoaula. Além de uma economia comercial que se fortaleceu com a instituição de uma única moeda nacional. Então, observe: língua nacional, moeda nacional, leis nacionais, exército nacional. Então, essa é a palavra principal desse período, dessas monarquias da Idade Moderna. Mas até o século XI, o Reino da França era um reino unido apenas no nome. Quando o rei Carlos IV morreu, não deixou filhos que pudessem ser coroados em seu lugar. Seu parente mais próximo era um rei estrangeiro, era um rei inglês, que era seu sobrinho chamado Eduardo III. E essa história de coroar reis estrangeiros, isso dá em muita confusão. Entretanto, na França, a nobreza rejeitou essa sucessão e Filipe VI, neto do primo de Carlos IV, foi coroado rei. Então veja o quão distante era Filipe VI, mas pelo menos ele era francês, certo? Após uma série de desacordos entre esses dois monarcas, Eduardo III passou a reivindicar o trono francês para si. O resultado foi o começo da Guerra dos 100 Anos, em 1337. Essa guerra normalmente é dividida em 4 períodos. Vamos entender como ela ocorreu, porque é muito importante para entender a formação dessa França. No primeiro, Eduardo III, que é o rei da Inglaterra, manteve o Canal da Mancha sob seu controle. Depois de muitas batalhas, o sucessor de Filipe VI, francês, João II, foi feito prisioneiro. Para sua libertação, a paz foi negociada e parte do território francês ficou sob domínio inglês. Então, na primeira fase, vitória dos ingleses. No segundo período, Carlos V, filho de João II, após a morte do pai, unificou o exército francês e conseguiu recuperar parte do território perdido. Então aí a terceira geração francesa já consegue a primeira vitória contra os ingleses. Então aí está 1-1. No terceiro período houve várias disputas pelo poder na França, que enfraquecida perdeu todo o norte do seu território, inclusive a cidade de Paris. Então essa sucessão de reis ela vai atrapalhar na Guerra dos 100 Anos. Então vitória para a Inglaterra, 2-1. Por fim, no quarto período, destaca-se a figura de Joana d'Arc. Disfarçada de homem, ela lutou na guerra contra os ingleses porque acreditava ter recebido mensagem de Deus. Capturada pelos ingleses, foi julgada e condenada pela Inquisição, sendo queimada na fogueira. Tá aí a imagem de Joana d'Arc. E mesmo assim, a França consegue sua independência, formando um Estado moderno e nacional. Vamos para a Inglaterra. O processo de formação do Estado inglês também começou com a Guerra dos 100 Anos. No entanto, depois desse conflito se iniciou o próprio território inglês, a Guerra das Duas Rosas. Então imagina a quantidade de guerra que existe na formação desses 4 primeiros países. A Guerra das Rosas foi uma série de lutas pelo trono da Inglaterra, ocorridas ao longo de 30 anos entre as famílias de York e Lancaster. Então, a rosa branca era símbolo da família York e a rosa vermelha era o símbolo da família Lancaster, por isso o nome Guerra das Duas Rosas. Essas duas famílias eram descendentes de Eduardo III,
rei da Inglaterra entre 1327 e 1377. Essa guerra foi resultado dos problemas sociais e financeiros decorrentes da Guerra dos 100 Anos, combinados com a perda das terras francesas anteriormente conquistadas. Quando Henrique Tudor, da Casa de Lancaster, derrotou o último rei de York, Ricardo III, assumiu o trono e se casou com Elizabeth de York, sobrinha de Ricardo III, e uniu as duas casas. Então, olha, como a Inglaterra estava dividida em duas partes, o Henrique Tudor, além de vencer o seu oponente, o Ricardo III, ele preferiu unir as duas províncias através de um casamento, selando a paz entre as duas regiões da Inglaterra. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vamos revisar, reveja essa videoaula e principalmente realize suas atividades. Bons estudos e até a próxima.